Hello! Hoje é sábado e eu e meu noivo a gente tá fazendo uma comida da semana inteira. Geralmente nós fazemos no domingo, só que amanhã tem jogo do Brasil e a gente quer ficar de boa no domingo. Então a gente tá abdicando de boa parte do nosso sábado para fazer comida. E é sobre isso. Se você quer colher um resultado, seja estético, de emagrecer, seja financeiro, de ganhar mais dinheiro, você tem que fazer o que precisa ser feito. Vou colocar vocês aqui para me acompanhar enquanto eu pico a minha vagem. Ai, não sei se eu vou conseguir. Acho que aqui ficou melhor, né? Vou colocar a luz aqui para ficar bem clarinho, pra gente conseguir conversar enquanto eu pico a vagem. Ó, eu já piquei esse tanto aqui e ainda tem mais esse tantinho aqui. Não é muita não, mas ainda tem um pouquinho bom. E assim, eu e meu noivo, a gente podia muito bem pagar uma cozinheira pra fazer pra gente toda semana. A gente podia muito bem pedir marmita, inclusive a gente já pediu marmita várias vezes. Só que tudo são escolhas e tudo são prioridades, né? Então, por exemplo, quando a gente pedia marmita, a gente via que rapidinho a gente enjoava de comer essas marmitas. Então aí a gente queria já comer besteira, queria sair pra comer fora. Então não deu muito certo. Aí depois a gente começou a fazer todo santo dia. Só que fazer comida todo santo dia, lavar louça todo dia, demora ali umas 2, 3 horas do seu dia. E aí muitas vezes você fica estressado, porque um não quer fazer, aí o outro quer fazer porque quer comer direitinho. E aí também não deu certo. E sobre a questão da cozinheira, a gente podia contratar uma cozinheira. Não é caro, mas a gente tem outras prioridades financeiras hoje que faz com que a gente prefira tirar ali 1, 2 horinhas do nosso domingo para fazer a comida. E a cozinheira, claro, ela podia, vir uma vez no mês e fazer a comida do mês inteiro. Só que a gente também prefere comer toda semana coisas diferentes, né, mais variadas, e ter uma comida mais fresquinha, pelo menos na segunda, terça e quarta, né? E aí os outros dias a gente até deixa congelada, do que ter a comida pronta pro mês inteiro congelada, sabe? E eu tô falando isso porque muitas vezes você quer um resultado na sua vida, igual eu falei, seja estético ou seja financeiro, mas você não quer pagar o preço. Eu realmente não queria estar aqui no sábado, às 18, 19 horas, picando vagem. Inclusive, geralmente eu compro já picada, porque economiza muito o meu tempo. Só que o lugar que a gente pede hortifruti tem um pedido mínimo. E nem sempre a gente pede tanta coisa que dê pra pedir esse pedido mínimo, né? Porque muita coisa acaba perdendo, fruta, verdura. Então aí a gente vai lá no mercado, compra tudo e pica tudo. Mas a economia de você comprar tudo picado é maravilhosa. Semana que vem provavelmente eu vou pedir picado. Porque, gente, muita gente fala, nossa, que besteira comprar uma vagem picada, comprar uma cenoura picada, uma beterraba, né? Só que isso é questão de 2, 3 reais de diferença em cada produto, né? No final dá uns 10 reais de diferença só e você economiza 1 hora do seu dia. E 1 hora é muito tempo. Você pagar 10 reais para economizar 1 hora do seu dia, a sua hora vale muito mais do que 10 reais para você não querer pagar isso, sabe? Então vale muito a pena. E assim, aqui tá muito caótico, porque eu comecei a gravar vídeo no YouTube essa semana e eu tô gravando um vídeo todos os dias. Então, eu vou mostrar depois como que tá a minha sala. Vocês vão ficar horrorizados, mas eu vou mostrar pra vocês verem como que é a vida real. Vida real entre aspas, né? Porque aqui em casa isso é exceção. A bagunça que tá a minha casa hoje é exceção. A gente não gosta de bagunça. A gente mantém o máximo a casa organizada, o máximo possível. O Iago, graças a Deus, né? O meu noivo não é bagunçado. Amor, aparece aqui. Vem cá. Ele é low profile. Vem cá, Amazon. Não quer aparecer, não. Ele é extremamente organizado também, graças a Deus. E mesmo assim eu perco a paciência com ele às vezes. Mas eu não posso reclamar. E relacionamento é sobre isso também, né? A gente teve muito desalinhamento em relação ao nosso estilo de vida
de alimentação, sabe? De alimentação, de atividade física. O Iago, ele comia qualquer coisa, não se importava de pedir iFood. E no primeiro ano que a gente ficou junto, ele sempre fazia comida. Ele que fazia comida todo santo dia. E eu ficava mais por conta de lavar a louça, etc. Eu também sempre organizo o que tem que comprar toda semana, verifico o que tá faltando, etc. Mas ele sempre fazia a comida. Só que aí eu acho que ele cansou de fazer comida. E aí começaram os conflitos, né? E tudo bem, né? Não tem problema ele não querer fazer comida. Só que aí ele não queria fazer e queria pedir todos os dias. E realmente, pra mim, não existe isso de pedir iFood todo dia. Você não sabe o que você tá comendo. Tipo, a comida vem bastante óleo, gordura. Então, iFood era a única opção, assim, que eu não aceitava aqui em casa. E eu acho que foram vários meses até a gente conseguir chegar num acordo de fazer toda semana. E graças a Deus, ele tá seguindo esse acordo. E a gente não tem mais briga em relação a isso. Agora eu tenho que picar tudo isso. Mas vamos lá, eu vou picando enquanto a gente vai conversando aqui. Essa semana a gente vai fazer macarrão. Nossa, o macarrão do Iago ficou tão gostoso. A gente vai fazer macarrão com vagem e carne moída. E a gente também fez hambúrguer. Só que os hambúrgueres a gente vai fazendo no dia. É muito bom poder fazer hambúrguer porque dá pra você só colocar na airfry, fica uma delícia e você come a carne ali feita na hora. Então, uma das coisas que a gente fez também pra não ficar comendo comida esquentada, pra não ficar comendo comida congelada, foi fazer o tal do hambúrguer. Ai, eu tenho que fazer frango. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer frango também hoje, porque aí a gente vai deixar o frango desfiado pra semana. E aí vai facilitar o café da manhã, o café da tarde. Porque, gente, pão... Eu demorei pra aprender isso, né? Mas pão no café da manhã, pão com manteiga, sem nenhuma proteína, não é bom pro nosso corpo, porque eleva ali o nível de glicose na nossa corrente sanguínea. E aí dá um pico de energia, dá um pico de glicose, né, no seu sangue. E rapidinho você tá com sono, você tá cansado, você tá às vezes irritado. Porque esse pico, da mesma hora que sobe, ele desce, né? Porque vem a insulina ali e quer tirar tudo do seu sangue. E aí você, do nada, fica cansado, fica desmotivado. Então tem que ter esse equilíbrio. Por isso que a gente tem que comer proteína. A proteína evita esses picos de glicose. A minha nutricionista, ela fala que tem que comer bastante legumes. 150 gramas de legume. Você tem noção do que é 150 gramas de legume numa marmita? Eu como só 90 gramas de carne. Eu como mais legumes do que carne. E eu amo carne. Eu confesso que eu não dava muito valor em nutricionista. Não no sentido de que não funciona, mas no sentido de que, tipo, se eu não tô disposta a fazer sozinha, eu acho que não vai fazer diferença eu ter uma nutricionista. Na minha cabeça, eu tinha que conseguir fazer sozinha, sabe? E que se eu não fizesse sozinha, com uma nutricionista também não ia funcionar. Mas funcionou e muito. Eu já tinha emagrecido bastante quilo antes de começar com ela, com a Pietra. Acho que foi uns 5, 6 quilos eu já tinha emagrecido antes de começar. E aí, quando eu comecei com ela, eu emagreci mais uns 3 quilos, 3, 4 quilos. É porque eu emagreci, no total foram 9, né? Então, emagreci uns 3 quilos com ela também. Só que com ela, o que mudou, principalmente, né? Mudou que antes, chegava o final de semana e eu comia muita besteira, sabe? Eu comia muito açúcar, muito doce, muito sorvete. Comecei a tomar muito sorvete, coisa que eu nem fazia antes. E eu não tinha um equilíbrio entre as coisas que eu comia durante a semana. Então, era 880. Ou eu comia, tipo, muito pouco, ficava sem comer, fazia dieta restritiva, ou eu comia o mundo. E aí ela me ajudou muito, ela está me ajudando muito com isso. De fazer todas as refeições, não ficar com fome pra, tipo, não chegar à noite e você querer comer o mundo. E faz muita diferença. Só que não é qualquer nutricionista. Você tem que ir numa nutricionista que realmente vai te acompanhar. Porque se eu tivesse feito uma consulta única com ela, infelizmente não tinha adiantado nada. Porque ela ia falar o que eu tinha que fazer. Aí eu ia começar a fazer na primeira semana.
Na segunda semana, eu já ia começar, eu já ia desistir, já ia, tipo, não tem problema, comer isso aqui. Que foi o que aconteceu, né? Só que, o que foi a diferença, né? É que ela continuou ali conversando comigo. Marinha, olha, você tá fazendo muito isso, você precisa parar com isso. E, gente, eu me sentia tão culpada quando ela me dava, tipo, um sermãozinho nesse sentido, que eu ficava falando, nossa, tá muito difícil, por que eu não tô dando conta, por que eu não tô acertando? Só que eu lutava contra isso, né? Eu falava assim, não, mas não tem problema, domingo vou fazer minhas marmitas, vou planejar minha semana de novo, vou fazer meu frango desfiado e vou recomeçar. Mas eu errei muito. Nossa, como eu errei. E aí eu tomava um sorvete e eu ficava muito inflamada, porque eu tenho lipedema e o lipedema é uma inflamação na nossa gordura. Eu não sei se fala exatamente assim, mas você fica muito mais inflamada do que as pessoas normais. Quando você toma álcool, quando você ingere açúcar, a sua pele tem uma textura diferente, você sente dores. Então não é uma doença, sabe? Que faz com que o processo seja muito mais difícil do que para uma pessoa que não tem essa doença. Você tem uma predisposição a acumular gordura. E aí essa gordura, ela é diferente da gordura normal. É uma gordura mais fibrosa, acho que pode falar desse jeito. E aí você tem mais dificuldade de ganhar massa magra. A sua massa magra, por mais que você treine pra caramba, ela não aparece. Ela fica ali debaixo dessa gordura. E aí tem que lutar mais do que a média. Nossa, foi rápido. Acabei. Eu acho que não foi tanta vagem, mas tudo bem, acho que vai dar pra semana. Talvez não. Ó, vou mostrar pra vocês a bagunça que está a minha cozinha. Olha, aqui estão as marmitas. Então já tem macarrão, já tem carne moída. E aí falta colocar a vagem. E aqui tá a minha mini bagunça. Aqui estão as roupas que eu preciso mandar pra costureira, que eu tava mandando foto pra ela. E eu ainda não guardei. E ali tem mais roupa perto da TV, porque eu estava fazendo vídeos. Porque eu faço vídeo pro TikTok Shop, sabe? Eu adoro fazer vídeo pro TikTok Shop, porque eu ganho as coisas, aí eu gravo. Claro, várias coisas eu compro, principalmente as mais caras, que eles não mandam amostras grátis tão facilmente. Aí eu compro e gravo, tem muita coisa legal lá dentro. O Iago tá assistindo o jogo, posso te mostrar? Bom, é isso, galera. Agora tem que fazer a vagem e tem que fazer o frango. Olha só o caos dessa cozinha. Eu fico agoniada com bagunça. Tem frango aqui, cebola, sal. Ó, o macarrão. Tá pronto, amor? Você fez com molho branco? Eita, faltou extrato? Ó, o macarrão. Foi com molho branco, foi creme de leite. E agora a gente vai colocar nas marmitas. Vamos lá colocar comigo. Ó, a gente vai pesar os do Iago. O dele é... acho que é 150 gramas. Amor, é 150? É? 130? Ah, então talvez não vai sobrar macarrão, não. Se sobrar, tudo bem também. A gente tem que jantar, né? Tá, o do Iago é 130. Vamos colocar aqui. Nu, coloquei muito. Ó, 130. O meu é pouquinho, gente. Eu como muito pouco. Eu acho que a minha nutricionista devia aumentar essa quantidade. Agora que eu tô ganhando um pouco de massa magra, eu tô começando a sentir fome. O bom é que a gente faz comida no domingo e aí na segunda-feira as moças que limpam aqui em casa, elas vêm. Então, a gente dá uma organizada, lava todas as louças, fica tudo arrumadinho, mas acaba que a cozinha fica suja, né? O chão fica sujo. E aí é maravilhoso, porque ela já vem na segunda-feira e a casa fica extremamente limpa. Ai, eu amo. Pra mim, assim, uma das melhores coisas que você pode fazer por você é contratar uma pessoa pra limpar a sua casa. Evita briga entre você e seu noivo, evita desgaste, cansaço. Então, assim, as marmitas a gente faz, mas ter uma pessoa que
cuida da nossa casa, que ajuda a gente a manter aqui limpo, a gente opta por pagar porque não tem preço. Bom, sobrou macarrão. Olha que maravilha. Deixa eu contar quantas marmitas deram. É pra dar 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Falta uma. Vou lavar uma vasilha e a gente coloca nela. Assim, eu e meu noivo, a gente abdica, assim, de parte do nosso sábado e do nosso, às vezes, até domingo, pra organizar tudo, né? Inclusive, hoje eu lavei roupa, ontem eu tava lavando roupa, estendendo roupa, guardando, etc. Mas eu sei que pra maioria das pessoas isso não é muito viável. Primeiro porque tem gente que trabalha até no sábado, né? E segundo, que às vezes você passa o dia inteiro fora, durante a semana inteira, e aí chega no final de semana, você só quer descansar. Só que assim, eu sei que a realidade da maioria das mulheres, na verdade, é trabalhar a semana inteira, chegar no final de semana e ainda ter que cuidar da casa inteira, dos filhos, da roupa. Isso é muito exaustivo. Principalmente se o seu noivo, se o seu marido, enfim, a pessoa que mora com você não te ajuda. Graças a Deus eu tenho uma pessoa do meu lado que me ajuda sempre. Não tenho o que reclamar. E assim, eu acredito que é o certo. Eu trabalho, o Iago trabalha. A gente tem a liberdade de trabalhar em casa, que eu sei que a maioria das pessoas também não tem essa liberdade. E se você não tem essa liberdade, eu acredito que você tem que encontrar mais formas de fazer dinheiro para que você pelo menos tenha uma pessoa que faça essas coisas para você dentro de casa. Ou, e pra ser bem sincero, eu acho que essa é a única opção. Tipo, pra mim não existiria a opção de trabalhar a semana inteira e ainda ter que cuidar de casa quando chegasse. Tipo, claro, por um período eu faria isso, porque no início a gente não consegue bancar uma pessoa, a gente não consegue pagar uma pessoa pra cuidar da nossa casa. Mas pra mim seria a primeira prioridade. Tipo, eu abdicaria um pouco de roupa pra comprar, não sei, de sair de casa, mas seria uma prioridade ter uma pessoa ali pra cuidar da casa. E amigas solteiras, pelo amor de Deus, quando vocês forem arrumar um pretendente, uma pessoa pra namorar, arruma uma pessoa disposta a crescer com você, a te ajudar. Porque quando você estiver morando junto com essa pessoa, não vai ser fácil se você descobrir esse lado da pessoa de não querer ajudar em nada, de achar que você é obrigada a fazer as coisas, de achar que você tem que ser dona de casa e você ainda trabalhar fora, sabe? Eu acredito que a gente não precisa criar uma rivalidade entre homem e mulher, tipo assim, eu não quero homem porque eu quero ser independente, nananana. Não é sobre isso, sabe? É sobre você ter um parceiro ali pra somar com você e não pra subtrair. Eu vou passar a vagem pra essa vasilha aqui, porque aí vai ficar mais fácil eu colocar o frango nessa grandona aqui pra temperar. E semana que vem, com certeza, eu vou pedir o hortifruti com tudo picado. Economiza muito tempo, não tem lógica. Ai, confesso que hoje eu tô me sentindo bem cansada. Mas é porque eu acordei 5 horas da manhã e eu fui dormir meia-noite. E desde 5 horas da manhã eu estou ou trabalhando. E trabalhar online também cansa, ao contrário do que muitos pensam. Tem gente que pensa, não, a pessoa que trabalha em casa não faz nada. Gente, é um trabalho muito mental, sabe? E pensar gasta energia. Claro que eu não tô comparando com o trabalho físico braçal, que também é muito cansativo, né? Os dois trabalhos gastam energia, só que eu acredito que de formas diferentes. No final do dia, às vezes o trabalho braçal, você tá esgotado fisicamente mesmo, você tá cansado, você quer dormir. Agora, quando o trabalho ele é mental, no final do dia, parece que você não tá nem raciocinando direito. Coloquei cebola, páprica, sal e pimenta do reino no frango. E agora eu vou colocar ele numa panela pra desfiar. E a vagem, o Iago vai fazer ela. Eu amo essas luvinhas aqui. Uma vez eu comprei, meu Iago comprou sem querer, era outra que eu queria de borracha, sabe? De lavar banheiro. Aí o Iago comprou essa, mas eu gostei muito porque dá pra mexer carne, fazer brigadeiro. Isso aqui é maravilhoso pra você fazer brigadeiro, porque o brigadeiro não gruda na sua mão. Então, misturar bem aqui e vou colocar na panela pra poder fazer a carne desfiada, o frango, né? Vou colocar banha de porco pra fazer. A gente sempre usa banha de porco. A gente não usa óleo, soja, essas coisas pra fazer comida.
Porque você sabe que aquilo lá é um veneno, né? Então a gente usa banha de porco. Agora eu vou colocar o frango. E aí eu vou deixar o frango, como é que fala? Dar uma dourada. Depois que ele der uma dourada, eu coloco água e tampo a panela. Então eu não faço na panela de pressão, frango desfiado. Não precisa fazer na panela de pressão. Eu faço nessa panela normal aqui mesmo. Eu já vou lavando a pia pra poder organizar a cozinha. Aí daqui a pouco a gente jantar e tá tudo limpinho. Eu tenho 2 buchas, gente. Eu sou meio nojenta com essas coisas. Eu tenho uma bucha que eu lavo a pia, lavo... Nossa, olha a sujeira. Uma bucha que... tá fedido isso aqui. Jesus. Pera, deixa eu colocar de cá. Eu tenho uma bucha que eu lavo a pia e lavo a lixeira e o fogão. E eu tenho outra bucha, né, sempre, que eu lavo as vasilhas. Eu não misturo isso. E sempre que a bucha tá ficando velha, eu já troco a bucha. Porque, gente, ninguém merece aquela bucha toda acabada, toda detonada. Eu acho muito nojento. Se tem uma coisa que eu amo nessa casa, é essa pia, porque ela é muito grande. Então você suja a vasilha, às vezes pra fazer um almoço, pra fazer um café, e fica tudo aqui dentro. Não dá pra perceber que a cozinha tem louça suja, sabe? Porque quando a pia é muito pequenininha, se tem louça suja, parece que a cozinha inteira tá bagunçada. E aí outra coisa também que eu gosto é isso daqui, ó. Esse daqui é um triturador, ele fica dentro da pia. Então você pode jogar resto de comida aqui, que ele tritura. É muito prático. A vagem já tá quase pronta. E olha só o que chegou aqui em casa. O Iago pediu doce. Só que é um doce zero açúcar, porque hoje a gente tá eu tô no desafio, na verdade, de zero açúcar durante 30 dias. E é um pudim, olha que delícia. Um pudim zero açúcar. Claro que assim, a gente sabe que também não é a coisa mais saudável do mundo, mas pelo menos a gente tá cumprindo com o nosso compromisso, né? E eu estou morrendo de fome. E você também tá louco pra comer o docinho, né? Vou deixar ele comer o dele. Vagem pronta. Olha que delícia. E agora eu vou colocar nas marmitinhas. Confesso que eu não vou medir dessa vez, eu vou só ir colocando mesmo. Porque a gente não comprou tanto legume. A gente já vai fechar as marmitinhas. Vou pegar aqui a tampa. E vou fechando. E aí a gente vai colocar a maioria, a gente coloca em cima. E algumas a gente coloca embaixo no congelador. Terminamos de fazer toda a comida. Olha só como é que tá a nossa cozinha. Quase 100% arrumada. Aqui nossas frutinhas da semana. Essa semana a gente tem... Essa semana a gente tem mamão, banana, melão. Aqui, ó, o frango que eu fiz desfiado. Esse aqui eu vou deixar em cima da geladeira. Esse aqui eu vou congelar. Sobrou muito macarrão. Não sei o que eu vou fazer com tanto macarrão. Agora falta lavar o fogão. E tem louça na pia. Mas, ó, como que já tá aqui, ó. Como que já tá organizado. Um alívio, né? E aqui também já tá bem organizado. Só falta organizar aquele mundo de roupa que eu tirei do armário pra gravar meus vídeos. E jogar o lixo fora. Agora a gente vai comer o pudim. Ai, ansiosa pra comer esse pudim. Aqui também tem muita roupa de pendurada. Eu acho que eu vou... Não sei se eu vou dobrar hoje ou amanhã. Vou ver, né? Se tiver seca, às vezes eu já dobro hoje. Agora vamos pegar o nosso pudim. Ó, vou abrir minha geladeira pra vocês verem o que tem aqui dentro. A minha geladeira é bem vazia, porque a gente come praticamente só ovo, fruta, tapioca, né? Com frango, então quase não tem comida. Apesar da gente fazer compras toda semana. Toda semana a gente compra R$500, assim, no mercado de carne, comida, fruta. E a minha geladeira é vazia. Eu acho isso engraçado, porque eu vejo pessoas que falam, não sei o que, você gasta tudo isso no mercado e sua geladeira é vazia. Eu também não entendo.
Juro que eu não entendo. Hoje ficou 460. E não tem nada, gente, na minha geladeira. Comprei 2,5 kg de carne, as frutas que eu mostrei. Frango já tinha aqui em casa, comprei macarrão, comprei atum. Atum eu comprei 4, eu comprei até bastante. E assim, as coisas aqui no Brasil não estão baratas. Porque R$460 é a nossa compra da semana. Então, no mês, a gente gasta uns 2.000 e pouquinho. Pra 2 pessoas. E literalmente, toda semana tem que comprar essas coisas. Claro, tem produto de limpeza também. Tipo, que boa, detergente. Amaciante a gente compra na internet. Amaciante não, sabão em pó. Sabão em pó a gente compra na internet. Porque a gente compra um sabão em pó que ele é hipoalergênico. É tipo um sabão em pó mais natural, sabe? Porque eu tenho dermatite, então eu tô fazendo de tudo pra entender qual que é a raiz dessa dermatite. E aí eu vou mudando todos os produtos. Ai, gente, vou mudando todos os produtos pra gente entender, né? Porque o que a gente tem de doença, de problema, assim, é tudo causado pelo nosso ambiente externo. Externo e interno, né? Porque os nossos pensamentos, eles também geram as doenças que a gente tem. Ah, o meu congelador tá cheio. Cheio de marmita. Olha lá as marmitas aqui tanto. Tem gelo, tem que jogar esse gelo fora. Eu tenho a opção de fazer assim e virar de uma vez. Eu acho que se eu fizer assim e virar de uma vez é melhor. Vamos ver. Ai, eu acho que vai dar certo. Eu tampando a câmera aqui, Jesus. Vai sair. Ai, que lindo! Nossa, olha que delícia. E agora a gente vai comer nossa sobremesa. A gente já jantou. E, gente, é isso. Estamos aqui finalizando um sábado à noite. Tudo é sobre escolhas. Eu sei que cada pessoa tem a sua realidade. Mas se você não escolher hoje, você vai permanecer no mesmo lugar. Então é melhor você fazer escolhas que te levem para outros lugares do que permanecer aceitando a vida que você tem hoje. Um beijo e tchau, tchau.